Bom dia, boa tarde, boa noite. Desejando que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre comigo, contigo e com todas as pessoas que creem em algum lugar desse mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém? Estamos iniciando mais um café, palavra e oração. Vamos tomar um cafezinho? Gosto de café? Eu gosto de café. Vai ser bom assim pra cá. Queremos oferecer o nosso café expresso de hoje, que é como que fosse um abraço. Então, o nosso café expresso de hoje vai para todos que nos ajudam aqui compartilhando, todos que comentam aqui, pessoas que ajudam para que esse trabalho prossiga, né? Então, vai para minha esposa, que ajuda aqui nessa equipe e faz parte para esse trabalho acontecer. Vai para ti que comenta aí sempre, participa, coloca referências, texto e comenta sobre o trabalho. Nosso café expresso para ti. Deus te abençoe muito. E vamos meditar numa palavra hoje. Imagine uma palavra especial para pessoas que... Sabe aquelas situações que tu dedicou, fez o seu melhor para pessoas, causas, e depois de dedicar tempos e tempos, tu começa a perceber que para aquelas pessoas, a sua dedicação, o seu trabalho, o seu esforço, a sua energia, às vezes dos seus melhores anos, às vezes dedicação dia, noite, madrugadas, faça sol ou faça chuva, tu esteve ali dedicando, orando, aconselhando, trabalhando, investindo em todas as áreas, de todas as maneiras possíveis. E tu percebe que aquelas pessoas não estão dando valor, que não é importante, que elas não percebem e não tem nenhum feedback. E isso, de certa maneira, vai te gerando um desconforto, um esgotamento. Sabe como é? Só quem já passou é que sabe. Me ajuda aí, vem cá. E isso te leva, às vezes, a pensar em deixar tudo para lá, porque se sente uma pessoa cansada, esgotada, sente como que uma laranja, você imagina uma laranja linda, perfeita, colhida no seu auge de estar madura, cheia de suco, cheia de tudo que ela poderia chegar, e ela está ali, e você percebe que essas pessoas te sugaram, e tu percebeu que tu está como uma laranja que foi chupada, sugada, e que ficou só o bagaço. Compreende? Imagine a situação de que ficou claro, porém essas pessoas não dizem para ti, não verbaliza, mas você percebeu, você notou, e isso gera uma dor até na alma. E nessas circunstâncias é natural a gente pensar, às vezes, em desistir, em
sabe deixar para lá? Então, entra a palavra que temos hoje das Escrituras, junto com essa palavra de reflexão, meditação, de como fazer. Porque, naturalmente e humanamente, a gente não encontra respostas, a gente não encontra explicação para prosseguir. Mas eu tenho uma boa notícia. Tenho uma notícia maravilhosa. A palavra de Deus tem. Porque onde chega o nosso limite, onde para nós acabou os recursos de respostas lógicas que façam sentido e que gerem sentido na vida para prosseguir em situações e circunstâncias como essa. E essa palavra do café de hoje, só pessoas que passaram ou está passando é que compreende. Então, quando chega nessa estrada que parece que é o fim da linha, de Deus só está começando. E preste atenção nessa escritura sagrada da palavra de Deus. Quem achar importante, coloque aqui o texto, coloque aqui a referência. Diz assim, ó. É a palavra de Deus respondendo. E isso faz todo sentido, porque eu sei como é. Porque fez sentido na minha vida, e a minha vida existe um antes e depois. Compreende? Escute o que o Pai perfeito responde para ti. Portanto, resta ainda um repouso para quem é do meu povo. Deus falando. O texto continua. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio vai também repousar das suas obras, como Deus repousou das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Está falando de descanso. Para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aí você tem que examinar todo o texto e o contexto para você entender o todo aqui de quem ele está falando do erro. Mas esse texto central já é uma chave, que virou para mim essa chave. Ele está dizendo que ele é o Pai perfeito que cuida e que para ele não é perdido o seu trabalho, a sua dedicação. Não é sacrifício de tolo, não é tudo inútil. Para as pessoas, na maioria das vezes sim, mas para ele não é. E ele tem um repouso, um descanso. E esse descanso começa aqui, agora. Descansa nele. Em 1 de Pedro 5:7, ele continua falando nesse sentido desse descanso, e ele diz assim: lança sobre ele toda vossa ansiedade, angústia, peso, desânimo, frustração, decepção. O texto diz assim, literalmente, que abraça isso tudo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Está entendendo? E ele termina dizendo aqui nesse pequeno texto, 3 versículos que eu li, ele diz para a gente ter cuidado para não errar como os outros. Sabe, os outros, essas outras pessoas, quando erram, quando nós ficamos esperando o resultado só aqui. A gente erra quando a gente quer resolver só do nosso jeito. A gente erra quando a expectativa está colocada aqui. A expectativa não deve ser colocada só aqui e não pode ter dependência aqui. Tem que ser nele. Para ele são todas as coisas que nós fazemos. Porque para ele não é perdido, tem um descanso. E a partir disso nós passamos a viver um descanso nele. Compreendeu? Pegou a visão?
vai viver trabalhando e descansando nele, projetando, fazendo o que for melhor na causa do Evangelho de Cristo, por pessoas, vidas, almas, no convívio humano saudável, na vida da igreja sendo igreja, pessoas, nós, organismo vivo, descansando nele. Isso faz toda diferença. Ele está oferecendo descanso. Estou te falando de experiência própria. Isso muda tudo. E eu tenho vivido nos últimos anos nesse descanso. E eu sei exatamente como é o antes e o depois. Receba esse descanso da parte de Deus. Vai mudar tudo. Ele tem o melhor, está aberto para esse relacionamento constante que vai agir em todas as áreas da sua vida, emocional, sentimental, espiritual. Viver no favor de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, apresentando a minha vida e a vida da pessoa que está do outro lado da tela comigo. Igualmente apresento todos os pedidos que estão aqui no caderno de oração. Cada vida e causa aqui colocada, apresento também diante do Senhor. E como oro por mim, pelos meus, aqueles que caminham em aliança comigo, aqueles que estão ligados a mim, direta e indiretamente. Eu oro por essas pessoas, compartilhando com elas, pedindo em nome do Senhor Jesus, do que o Senhor me deu nessa palavra, nessa revelação, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, também estender a essa vida que está do outro lado da tela comigo. E aonde chegar esse vídeo, onde tiver uma pessoa que crê, uma pessoa que está precisando, que está angustiada, que está precisando urgentemente da ação do Senhor, do seu bálsamo, de uma resposta, daquele alívio que só o Senhor tem, que ela receba agora, em nome do Senhor Jesus. Oro vendo o Senhor agindo, abraçando, trazendo vida, trazendo um novo horizonte na sua vida, em nome de Jesus. Creia e tome posse, porque milagre é para quem crê. Creia, receba, declare, fale com a sua boca. Se tu tiver sem meios de falar, de verbalizar, diga na sua mente, porque Ele entende até os pensamentos. Ele tem discernimento e compreende e interpreta até as lágrimas. Ele intercede conosco até nos gemidos inexprimíveis. Estou te falando de experiência própria. E é extraordinário, maravilhoso, incomparável viver isso. Ele tem para ti também. Receba em nome de Jesus. Amém e amém.